Lembra que eu contei um pouco daquela história para você do dia que eu confessei a Cristo? Mas depois falei do meu processo de conversão que aconteceu 5 anos depois? Nosso namoro está no meio desse período aí. Quando a gente terminou, eu disse, eu vou buscar Cristo, porque eu creio que Ele tem algo para mim que eu ainda não compreendi e eu quero seguir aquilo que Ele tem para minha vida. E nesse momento também, você pode contar da sua parte. Exatamente. A gente terminou 2 anos e meio depois e literalmente é que, assim, gente, vamos lá. Hoje temos maturidade espiritual, mas na época o meu relacionamento era tudo na minha vida. Tudo girava em torno do Lucas Paulo. Tudo era. A gente tinha realmente um relacionamento muito. Havia muita dependência emocional. Então a gente vivia um pro outro, a gente vivia. Sabe aquele casal bolha que não sai com mais ninguém, não fala com mais ninguém? A gente virou esse tipo de casal. Então, ponto. Se você é esse tipo de casal, não é muito bom você fazer isso, pelo amor de Deus. Então a gente só vivia um pro outro. Então quando a gente terminou, eu me vi literalmente sem mais nada na minha vida. Então eu falei, pronto, a minha vida acabou. E aí foi quando eu tentei suicídio, enfim. E aí eu tinha 2 amigas específicas que falaram, pelo amor de Deus, você precisa de ajuda, você precisa de Jesus. E aí as 2 me levaram para a igreja. Eu fui para 2 igrejas diferentes. Até eu gosto de teatro porque é uma coisa que mexe muito comigo, porque o primeiro contato que eu tive com igreja foi num teatro do Giovanni Si. Eles estavam fazendo uma peça lá em Campo Grande e, gente, aquele dia eu quase morri de chorar, assim. Foi muito forte. Deus falou muito comigo naquele dia. E aí eu falei, ok, agora eu não vou mais ser dependente emocional do Lucas Paulo, eu vou depender de Jesus. Então, ali eu comecei a ter esse encontro com Deus e perceber que isso estava me fazendo muito mal. A experiência de vocês com Jesus foi separada. Você viveu completamente. Estávamos terminados. Na verdade, a gente brinca, né, que a melhor coisa que a gente fez foi terminar. Porque isso fez com que a gente saísse daquela bolha, daquele relacionamento completamente tóxico, dependência emocional, enfim. E fez a gente realmente abrir a nossa mente. Então foi quando eu fui buscar Jesus individualmente e ele foi buscar Jesus individualmente. Então é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Tem muitos casais que ficam capengando um com o outro, né? Um é mais espiritual do que o outro. Um vai puxando o outro mais para a igreja do que o outro. Mas na verdade a construção de um relacionamento é baseada numa decisão individual. Então a gente provou disso, dessa fundamentação nesse momento. Primeiro com Deus, o indivíduo com Deus e, consequentemente, os 2 caminhando para um propósito juntos com Deus, vai ser esse lugar de bênção dentro do relacionamento, né? Então nós nos reencontramos depois que tínhamos tomado essa decisão pessoal, tanto eu quanto ela, nos reencontramos com o mesmo propósito. Esse depois foi 2 meses só depois. 2 meses depois, mas de fato foi um tempo de desligamento assim um do outro. Sim. Eu não tinha mais o número dela, não queria mais ver ela na minha vida. Não sei se esse desejo era recíproco, porque ela começou a mandar mensagem um tempo depois. Mas, de fato, houve essa desconexão. Essa parte a gente corta. Houve essa desconexão total entre nós, ao ponto de que, quando nos reencontramos depois, eu percebi que algo havia mudado dentro dela. De fato, Cristo Jesus havia entrado no coração dela. Ainda que as mudanças não tivessem sido promovidas, porque ainda não havia tempo hábil para isso, né? Era muito recente, tudo muito recente. Contudo, algo que foi transformado dentro do nosso coração mudou a nossa perspectiva de vida, a nossa cosmovisão. A gente agora enxergava o mundo de uma forma diferente. Então, tendo Cristo no centro dos nossos corações, individualmente falando, tomamos a decisão de iniciar um novo relacionamento. Não queríamos voltar para o antigo relacionamento, não queríamos voltar para onde um dia estávamos, mas se fosse para que a gente iniciasse um novo relacionamento, seria tudo diferente, com Cristo no centro. E foi exatamente nessa época que nós nos conectamos ao Verbo da Vida. E a gente foi começar uma caminhada com Cristo Jesus, em comunidade, começando um novo relacionamento. Imaturos na fé, amadurecendo na fé dia após dia e tentando construir um relacionamento com Jesus no centro de todas as coisas. E eu acho que isso é uma das coisas que muitas pessoas perguntam pra gente, até na internet, assim, tipo, as pessoas terminam e tem muita expectativa dessa volta.
sabe? E eu acho que é um lugar muito perigoso também, porque não é porque deu certo com a gente que vai dar certo com todo mundo. Não é porque a gente decidiu lutar por isso, se submeter à palavra de Deus, aprender os princípios bíblicos, realmente abraçar a transformação individual, que isso necessariamente vai ser para todos. Uma coisa que, infelizmente, a gente vê como um padrão é as pessoas, sempre um quer mais que o outro. Um quer que o casal se converta mais que o outro. E, na verdade, não foi a essência disso. Nós, como indivíduos, decidimos buscar Jesus, decidimos nos transformar. Uma outra coisa, né? Você ficou falando de mim, eu vou falar de você também, tá? O Lucas Paulo, ele era extremamente ciumento, extremamente possessivo. E eu dava muitas razões para isso. Eu não vou entrar em pautas muito profundas, mas eu era bem rebelde, assim. E ele, ao mesmo tempo, queria me sufocar. Então, isso trazia realmente, assim, um tormento para o nosso relacionamento. E eu falava para ele, eu não vou voltar com você para esse tipo de relacionamento. Eu não aceito isso. Eu não aceito que a gente continue da mesma forma. Até teve um episódio muito específico, quando a gente voltou. Vou entrar nesse assunto. Vocês gostam de saber, né? Vou contar histórias mais profundas. A gente tem tempo. É só um episódio específico. Vou contar rápido. Já contei da Que Boa, gente. O que vai ser isso? Quando a gente terminou... Gente, da Que Boa é terrível, né? Quando a gente terminou, eu vou deixar muito claro. Estávamos terminados... Vamos voltar pra Que Boa aqui, que eu fiquei com uma dúvida. Você não estava aqui, foi pro hospital? Não, eu só passei muito mal. Litro, Jesus menina. me... Uhum. Meu Deus. Peraí, que bom que ela disse água sanitária. Que bom, menina. Por quê? Não é que bom? Que bom, que boa. Que boa. Que boa. Ah. Como é que então, chama eu tava aqui? ouvindo que bom que é sorvete pra gente, né? Que bom. Dragão. Seria mais Água lógico, sanitária né? Dragão. Você tá triste, você come sorvete. Não, eu tomei água sanitária. Meu Deus. Tá. Voltando. Essa parte... E detalhe... Ai, gente, eu já tô arrependida de contar isso. Mas pra vocês entenderem... eu vou contar. Já tem a headline, né? Ela tomou 1 litro de água sanitária. Ok, história 2. Colocar na bio. Na bio. Ai, história 2 pra me queimar meu filme. Ele fazia coisas horríveis também, tá? Mas é que eu tinha minha parte também. Vocês quiserem, fala de você depois também, tá? Eu tô criando... Gente, calma, vamos lá. É porque essa história é pesada. A gente nem... Ninguém filma agora, tá? Para de gravar. Tá no livro essa história, Nina. Ah, é? Tá no livro, pode contar. Do que você Tá viu? no livro, Tá. tá no livro. A gente tinha terminado fazia 1 semana. Lembra? A gente namorou 2 anos e fazia 1 semana que a gente tinha terminado. E eu tava naquele momento, ai, nossa, eu sou livre, meu Deus, não vivo mais um relacionamento ciumento, tarararará. E aí, o que eu fui fazer? Como qualquer pessoa do mundo, fui pra festa, fui sair, fui beber com as minhas amigas, vá. E aí, o que esse querido aqui fez? Estou eu num lugar e ele apareceu lá. E eu fiquei tipo assim, gente, Campo Grande é mais ou menos o tamanho de Campina Grande, assim. Só que eu falei, nossa, coincidência, né? Ele me achou aqui nesse bar X perto da faculdade. Ok. Aí a gente pegou, se encontrou, aí a gente beijou, ficamos esse dia. Aí eu falei pra ele, a gente vai voltar um dia. Tipo assim, a gente vai ficar juntos. Quer falar alguma coisa dessa parte? Manipuladora. É. Quer Tipo falar assim, alguma coisa? É isso. manipulando. Aí, ok. Saí de lá, fui pra outro lugar, fui pra casa de amigos. E aí, eu encontrei um menino, fiquei com um menino que eu não conhecia, que é essas coisas que pessoas que não têm Jesus fazem. E aí, eu fui sair com esse menino pra um outro lugar. Corta para quem estava seguindo o carro onde eu estava. Ele. Infelizmente. Conta Ou isso. felizmente, né? Porque eu chego e vejo ela beijando outro cara. Sim. E aquilo pra mim foi Estávamos terminados. o estopim. Falei, cara, Tipo Ross e eu não Rachel vou aqui ficar... Tipo isso mesmo. Eu não vou ficar mendigando atrás dessa menina. Chega. Não, mas conta que você me perseguiu com o Apple. Ah, sei lá, sim, mas aqui já ficou claro que eu tava perseguindo. Mas como? Dá detalhes. Era Ele era como é o You, tipo assim. Como era o nome daquele... Stalker. Eu tinha O localizador o login do dela do no iPhone. localizador do iPhone no meu celular. E aí eu sabia onde ela tava. É isso, Gente, simples. vocês acham isso normal? Eu não acho isso normal.
Realmente, era doentio. Pra vocês verem como ele era ciumento. Graças a Deus, colocamos um ponto final nesse relacionamento, Isso. que já tínhamos terminado, na verdade, mas foi onde eu decidi virar a página na minha vida, né? É. E aí, né, eu fui jogar bola, fui pra Polônia, fui bem longe dela. É. E aí a história se completa para esse lugar Isso. onde Aí a gente individualmente busca tomamos essa Jesus. decisão, enfim. E aí nos conectamos, voltamos, e agora eu vou daqui pra frente pra gente caminhar pra parte do casamento e a gente pregar aqui. Senão a gente fica só nas histórias. Exatamente. Então, nós começamos a crescer no conhecimento de Cristo, amadurecer na nossa fé, enquanto tentávamos construir um relacionamento, né, com Cristo Jesus no centro de todas as coisas. E isso demorou bastante tempo, isso foi muito difícil para nós. Pera, calma. Eu lembrei Porque- o que eu queria que você falasse. Lembra do dia que você ficava... Não, calma, é sério, gente. Ele tinha... Quando a gente se converteu, ele ficava jogando as coisas na minha cara. Tipo, A gente pode que eu chegar tinha nesse ponto feito. agora, Tá, isso. vai, então chega nesse Não ponto. precisa voltar. Agora, a gente lidou com muitas dificuldades. Isso. Né? Porque estávamos amadurecendo, tentando construir um relacionamento, aprendendo sobre Cristo Jesus e aplicando os princípios bíblicos na nossa relação. E uma das dificuldades, aí a gente pode mencionar essa, Vai, fala era de que você agora. o tempo todo eu ficava lembrando do passado, do nosso antigo relacionamento, das feridas que nós causamos um no outro e, obviamente, eu, né, das feridas que ela havia causado em mim, especialmente nesse momento. Então ficava como uma voz de acusação para ela, como se ela tivesse que sofrer dentro do nosso relacionamento por causa daquilo que ela fez comigo no antigo relacionamento, que na verdade estávamos terminados. Aí teve um dia que a gente estava no carro e eu me lembro que eu comecei a acusar ela do que ela tinha feito no passado, e ela olhou para mim assim e falou: "Quem é você para ficar me lembrando daquilo que Jesus já me perdoou?" Foi nesse dia que eu de fato fui curado por Jesus, por causa desses traumas que nós vivemos anteriormente. Foi onde eu decidi de fato liberar o perdão no meu coração completamente, e ela também tinha que liberar perdão para mim em relação a coisas que nós tínhamos feito. Então, foi um processo muito árduo. E eu oro que se você está iniciando um relacionamento, ou se você está num relacionamento, ou se você pensa em iniciar um relacionamento futuramente, e você já está nesse lugar de maturidade, de saber quem você é em Cristo Jesus, de saber quem as pessoas são diante dele, como é que a cruz do Calvário nos proporciona uma vida de redenção, é muito mais saudável você começar um relacionamento a partir desse lugar. Contudo, é muito importante que a gente saiba discernir as estações. No nosso caso, nós tomamos essa decisão de iniciar um novo relacionamento, pessoalmente falando, honestamente falando, sem ter maturidade para isso. Nós somos como que uns sobreviventes, gente. assim. Somos sobreviventes. Não indico começar um relacionamento como nós começamos, mas não tínhamos nenhum tipo de maturidade. Entende que ter Jesus já era pra gente, tipo assim, o ápice da nossa vida, entende? Na verdade, é o nosso tudo. É o nosso realmente. tudo, mas assim, iniciando na fé, eu não recomendo que você inicie um relacionamento. Você precisa instituir um relacionamento com o seu principal alvo de relacionamento, que é Cristo Jesus. Então nós sofremos muitas coisas que não gostaríamos que vocês sofressem, né? Sofremos muitas coisas que não gostaríamos que aqueles que estão na mesma fase de vida que anteriormente estávamos, não gostaríamos que essas pessoas sofressem. Por isso, liderando adolescentes, liderando jovens, durante um tempo na nossa igreja, nós escrevemos um livro chamado Se a Gente Soubesse Disso, porque a gente foi aprendendo as coisas na caminhada, né? E aconselhando a jovens e adolescentes nas mesmas questões, nós sentimos a necessidade de colocar no papel coisas que nós entendemos ao longo da caminhada, problemas que nós enfrentamos, decisões imaturas que nós tomamos, mesmo tendo Cristo Jesus, que evitaria que nós tivéssemos sofrido problemas, traumas e carregássemos cicatrizes que, infelizmente, durante a caminhada, sem ter maturidade nós fizemos um no outro. Então, glória a Deus que a cruz do Calvário, ela nos redimiu completamente, o Espírito Santo veio com a sua graça sobre nós somos lavados em Cristo Jesus, e essa perspectiva redentora, dia após dia, lavando a nossa mente, moldando os nossos comportamentos, permitiu que, pela graça de Deus, nós conseguíssemos construir um relacionamento saudável ao longo do tempo. Uau, muito bom. Mas pode falar. Que eu ia abrir outra pergunta. Gente, por que eu toda hora desligo esse microfone?
Eu acho que um grande ponto também do jovem, adolescente, é que a gente quer tapar uma falta emocional dentro de um relacionamento antes do tempo. E é muito o que o Lucas falou, porque qual que é a questão? Vínhamos machucados, tínhamos traumas, tínhamos coisas que o cenário ideal era que tratássemos antes de entrar num relacionamento. Então, talvez hoje você fala, nossa, o que falta na minha vida é casar. O que falta na minha vida é que eu tenha alguém do meu lado, porque é tudo que eu preciso. Mas aí eu te convido a você, antes de você verificar isso, você olhar, será que tem coisas que eu ainda preciso tratar antes de eu entrar num relacionamento? E, de novo... Não foi você dessa vez. É possível você tratar isso dentro do relacionamento? Sim, somos testemunha disso. Mas é muito, muito, muito mais difícil. Muito, muito, muito mais desafiador. Então, você está ali exposto, você está ali na sua vivência, você está ali, às vezes, gerando até novos traumas dentro do seu relacionamento. Então, antes de você querer realmente, encontrar a pessoa amada da sua vida, que vai caminhar com você, verifica no seu coração se não tem, talvez, traumas ou ensinamentos que você teve dentro do seu lar, talvez, coisas que você passou, que você viu, que fazem parte, né, da sua construção como pessoa, que não deveriam ser antes expostas à palavra de Deus, expostas ao poder do Espírito Santo, para que antes você entrasse dentro de um relacionamento. Amém? E aí, gente, muito bom, né? Vamos aprender aí. E para dar uma paradinha nas perguntas antes da próxima sessão, vamos ler alguns recadinhos do coração. Coloca a trilha aí, meu DJ. Recadinhos do coração, trilha romântica. Rapaz, tem um aqui que eu vou ignorar com um certo ódio no coração, que tem assim, Jane e um emoji de coração, né? Eu espero que não seja a minha irmã mais nova, mas amém. Deve ser ela mesmo. Coloca aí a trilha, jovens. Vamos lá. Elaine. Cadê a irmã Elaine? Tá onde? Tá ali, ó. Vem massagear o meu coração. Ai, que fofinho. Deixa eu ver outro. Cadê Bruna? Claro que tinha que dizer pra Bruna. Bruna, você doutrinou o meu coração. E foi. Ancorados. Eixe, Maria. Não sou Golias, mas perdi a cabeça quando te vi. Para João Mateus Grandão. Grandão. Vitória Moraes. Cadê ela? Seus olhos são como o brilho das estrelas. Eu sou apaixonado. Para Gratidão. Você não é Canaã, mas logo que olhei para você, achei minha terra prometida. Foi tu que mandou pra tu mesmo, não foi Gratidão? Bruna, quando estudo cardiologia, meu coração bate por você. Vocês estão? Será que foi... Aline, se você fosse um sanduíche, seu nome seria X Princesa. A última, para a gente encerrar essa primeira parte dos recadinhos. Bruna Luiza, seu nome poderia ser Felicidade, porque é isso que você traz para a minha vida. Uau. Uau. Vamos dar uma pausa nos recadinhos. E você pode fazer aí pelo link, tá? Continua fazendo. E você aí. pode fazer para atravessar um irmão com outro irmão, não tem problema não. Né? Você dá um jeitinho ali para fazer uma conexão aleatória também. Como se eles não fizessem isso, amor. Mas aqui a gente quer conversar com todos os públicos. Vocês viram que a gente tem um público meio misto, né? Muitos adolescentes, muitos solteiros, noivos, casados. E vocês compartilharam também que na história de vocês começaram um relacionamento muito cedo, né? Tinha 17, 15 anos. E a gente quer falar dessa fase da solteirice, dessa fase de estar solteiro, que vocês tiveram que aprender
mais na vida ministerial e porque a experiência de vocês foi bem diferente. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre a solteirice, sobre essas pessoas que ainda estão solteiras por causa da idade, porque são mais jovens, mas também aquelas que ainda estão solteiras porque não encontraram alguém. E como fazer para manter o coração ainda esperançoso para encontrar alguém. Enfim, dei uma pincelada aí nesse assunto. Eu acho que vocês vão Muito conseguir. Bom. Vamos lá, posso começar e passo para você. Primeiro, eu quero trazer uma perspectiva de esperança para você, para que você possa Pode compreender desligar a música, gente. o valor que há. A música ficou engraçada. Né? Não é uma música de esperança. Eu quero muito que você compreenda o valor que há nessa estação que você está. O quão preciosa é essa estação, esse momento da sua vida em que você está vivendo a sua vida sem ter alguém para partilhar, né, para o resto dela. Se você fizer pesquisas muito simplórias, você vai compreender um fato muito relevante. Estudos dizem que o crente, o brasileiro, ele casa ali por volta dos 30 anos de idade. Estou trazendo aqui dados para você de uma forma aproximada. Quanto ao mesmo tempo, a expectativa de vida do brasileiro gira em torno dos 70 anos. Se você fizer uma conta, você vai compreender que o tempo de casado, se você é crente, você namora para casar, o seu tempo de casado ele vai ser muito superior ao seu tempo de solteiro pela estatística média. Tá? Então, ainda que você considere que você está ficando para tia, e tem gente que considera isso com 15 anos, né? A gente recebe às vezes uma mensagem, meu Deus, minhas amigas estão namorando, meus amigos estão namorando, e será que não vou encontrar? Mas quantos anos você tem? 15, 18? Gente, calma. Mas ainda que você considere, né, que já era o momento de você estar casado, talvez pela sua faixa etária, seus amigos já estão casados, calma, existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, amém? Agora, é muito importante que você não esteja caminhando nesse momento, nesse tempo da sua vida de forma aleatória. É muito importante que você não coloque um futuro relacionamento como o alvo central da sua vida. Você não pode tornar o seu relacionamento o seu Deus. Porque quando você inverte a prioridade da sua vida, você está dando um passo para o fracasso. Porque você está depositando expectativas em algo ou em um relacionamento que não pode te suprir como Cristo pode. É injusto contigo, é injusto com a pessoa, é injusto com a sua futura relação que você deposite expectativas que só Cristo Jesus pode suprir em você. Obviamente, ninguém entra num relacionamento sem o propósito de amar e ser amado. Mas é a compreensão do quanto você já é amado em Cristo Jesus que muda o seu relacionamento futuro. E esse momento da vida, onde você ainda não entrou numa relação, é um momento crucial para você cultivar essa relação com Cristo Jesus, que vai desaguar de forma muito mais saudável dentro do seu futuro relacionamento. Esse é o momento de você semear na sua futura família enquanto você investe em si mesmo. A sua família não vai ser construída quando ela for constituída. Ela é construída diariamente enquanto você está sendo construído por Cristo. Enquanto você está sendo preparado para entrar numa futura relação, você está investindo na sua futura família. Tem alguém comigo ainda? Amém, muito bom isso. Então é muito importante que você valorize esse tempo. Para quê? Faça coisas que vão convergir com o propósito de Deus na sua vida. Esse é o momento para você ter foco, por exemplo, nos seus estudos. É o momento para você ter foco no teu trabalho. É o momento para você pensar na tua carreira. É o momento para você entender como a vocação que Deus te deu converge com o chamado que Ele te chamou para cumprir. E é um momento crucial para que no meio dessa caminhada, enquanto você vive a vontade de Deus, tendo Ele como alvo, tendo Ele como foco, então no meio do caminho você encontre alguém que tem o mesmo alvo e tem o mesmo foco. Não é porque você está na mesma estação que alguém hoje, que significa que você está indo para o mesmo destino que essa pessoa amanhã. Imagine-se só numa estação de trem, aeroporto. Numa estação de metrô, num aeroporto. Existem vários destinos ali, né? E talvez você pode estar hoje na mesma estação que alguém. Você está do lado dessa pessoa, talvez você pode olhar para alguém aqui e falar, uau, me interessa naquela pessoa, né? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e a atração física é algo muito importante para um relacionamento. Inclina o coração, como o Ramon falou, né? Oi? O coração inclinado. É um coração inclinado, né, para alguém. Mas isso não é tudo.
É importante que você compreenda se o destino para o qual Deus te chamou para ir converge com o destino para onde Ele chamou essa pessoa para ir também. Então, é muito necessário que você não tome esse tipo de decisão numa fase onde você ainda não compreendeu o rumo que o Senhor quer dar para a sua vida. Não que você vai entender todos os passos e todos os detalhes, porque você não é Deus. E Deus nem te chamou para você entender tudo. Mas Ele te chamou para confiar em fé segundo uma direção, que Ele está inclinando o seu coração, ou se ainda não inclinou, é importante que você respeite o tempo do processo de você compreender o que Deus te chamou para fazer. Porque quando você entende o destino para onde Ele te chamou, você entra nesse vagão, você entra nesse trem, ou você entra nesse avião, então, nesse caminho, enquanto você já compreendeu o trajeto, o destino para onde Deus vai te enviar, você vai olhar para o lado e vai ver alguém que está indo para o mesmo lugar. É nesse lugar que faz muito mais sentido você encontrar-se com alguém. Enquanto isso, obviamente, esteja com seus olhos atentos, mas trabalhe naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos hoje. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você colocou em prática a palavra que você ouviu no culto? Qual foi a última vez que você buscou realizar um sonho? Qual foi a última vez que você sonhou com um projeto e você realizou? Qual foi a última vez que você fez uma viagem missionária? Qual foi a última vez que você jantou com seus pais? Qual foi a última vez que você aproveitou os seus irmãos? Qual foi a última vez que você valorizou aquilo que está na sua mão hoje, enquanto talvez você tenha ficado preso num futuro ansioso que te impede de viver o agora? E te impedindo de viver o agora, te impede de ser preparado para esse futuro. Então, é um momento muito importante de colocar o nosso coração e os nossos sentimentos diante do Senhor, para que Ele possa trazer paz, discernimento sobre as estações da vida, para que a gente não venha a permitir que nenhum desejo futuro se torne uma preocupação e entre num lugar de ansiedade que vai roubar a sua paz e vai te tirar o deleite de viver o agora. E o agora é muito importante. Você pode falar mais sobre isso? Pode falar sobre coisas que relacionam-se a isso? Sim, só em contraponto, né, a gente tocou um pouco, né, jovens e adolescentes, mas também tem as pessoas solteiras mais velhas, né? Tipo, quem já passou da casa dos 30 e continuam solteiros. E às vezes eu com certeza são pessoas que a preocupação pode bater no coração, né? Pensar, nossa, principalmente para as mulheres, né? A partir dos 30 anos, até a nossa produção de óvulos se torna diferente. Mas, às vezes, a gente se submete a coisas por causa do desespero. E isso vem tanto quando nós somos muito jovens, mas quando nós somos mais velhos. Então, é um lugar muito delicado, onde a gente precisa guardar o nosso coração, mas também não escolher por impulsividade ou por necessidade, mas de fato por propósito. Somos casados há 8 anos, gente. E se tem uma coisa que entendemos cada vez mais, pela graça e misericórdia de Deus, né, que somos sobreviventes, vocês perceberam isso? Mas o que a gente tem mais de especial um com o outro é o nosso companheirismo e nosso senso de propósito um com o outro. Quando eu estou enfraquecida, ele é o primeiro a me levantar. Quando ele está fraco, eu sou a primeira a encorajar ele. Nós corremos juntos, corremos no mesmo ritmo, corremos para o mesmo lugar. Às vezes, pode ser que passem muitas coisas na nossa cabeça, mas estamos correndo juntos. E isso é um elo tão precioso, tão especial. Então, às vezes, quando somos muito jovens ou quando somos mais velhos também, que a gente coloca essas coisas de forma secundária, terciária, mas é algo tão precioso que a gente precisa zelar. Sabe? É claro, você precisa olhar para a pessoa, sentir atração física, ter química, até porque você não vai dormir com a unção da pessoa, né? Tem essa parte também, gente. Mas eu falei que eu sou a tia que tenta ser engraçada, às vezes eu não consigo. Mas para pensar o que vai ser aquilo que vai suportar o seu relacionamento. Minha sogra, muito sabiamente, me ensinou isso e eu guardo isso pro meu coração, que foi até, ele falou no hotel, ele falou assim, ai, achei tão bonito você me elogiando lá no culto hoje. Porque a admiração é algo muito grande, gente. Quando nós admiramos a pessoa que nós caminhamos, isso às vezes vale muito mais do que a beleza, sabia? Então, guarda isso no seu coração. Não se dobra por qualquer coisa. Não se dobra, não se submete porque, um padrão estético, blá, blá, blá. Porque tá todo mundo namorando. Eu sei, amigas mais velhas, eu sei. Eu tenho amigas até pessoais, que elas têm quase mais de 30 e ainda estão solteiras. E eu seguro na mão delas e falo, amiga, vai valer a pena.
Deus vai te honrar por isso. Mas também, olha em volta. Seja legal, né? Tipo, você quer casar com o Brad Pitt também, né? Eu brincava com as minhas amigas assim. Mas sempre tem alguém muito especial que, como ele falou, né? Às vezes a pessoa tá indo pro mesmo lugar, tem o mesmo propósito. Aí você fala, ai, mas o cabelo dele não é tão legal. Aí entra a parte de investir na planta também. Tem que ser visionário. Né? A Tem gente que tava enxergar. falando disso. Nós somos da fé, ou não é? Gente. Entra a parte de você também olhar com os olhos da fé, não só para aquilo que você está vendo, mas naquilo que aquela pessoa vai se tornar. Vocês acham que ele era todo estilosinho assim antes de me conhecer? Não. Ele usava alpargata para ir no casamento. A gente estava até falando disso ontem, né? Tem que comprar na planta. Tem que investir, né? Bom, dá um glória a Deus aí. Dá uma despertada, acorda o irmão que está do seu lado. Pessoal, importante aqui um ponto que o Lucas Paulo trouxe. Ele falou assim, a gente namora para casar, né? E eu quero fazer um adendo aqui importante, porque eu sei que vocês discutem muito isso. Gente, no JVV, na nossa liderança, nós não temos problema algum com o termo namoro, tá? Agora, nós temos um problema sério com o significado que você dá a esse termo, se não for o significado correto, tá? Uma coisa que eu digo para quando me perguntam sobre isso, gente, o termo é o de menos. Porque eu já vi gente que diz, não, a gente está orando junto e está mais para orando em línguas, né? Então, o que é que eu considero importante sobre isso? Um relacionamento, quando você entende que você é cristão, quantos são cristãos aqui? Glória a Deus, amém? Você está buscando algo chamado casamento, que é o que Deus enxerga como relacionamento. Você vai noivar e casar, ok? Sim ou não? Sim, amém? Agora, para chegar nesse ponto, você precisa ser intencional em conhecer alguém, sim ou não? Sim. E para você conversar com essa pessoa, ter acesso à família dessa pessoa, você vai ter um nível de profundidade maior do que simplesmente uma amizade. Pelo menos eu penso dessa forma. Então, o termo que você dá para esse período, se é namoro, se é a gente tá orando junto, se é uma amizade colorida, não importa para mim. Agora, o que importa para mim é o significado que você dá a isso e os princípios que você leva em consideração enquanto está nessa fase. Amém? Glória a Deus. Quando eu fui falar com meu sogro, né, sobre Suane, eu não disse para meu sogro, eu quero namorar com ela. Eu disse, eu quero casar com ela, eu vou casar com ela. Mas eu preciso de um tempinho para se organizar. Me dá um tempo aí que a gente vai casar. E enquanto isso, a gente estava namorando. Amém, irmãos? Então, o que importa é o significado que você dá a esse período, digamos assim, pré-casamento. Você tem que observar alguns cuidados, tanto em relação a toque físico. Gente, se você já começa dizendo, eu vou entrar no relacionamento porque eu estou carente, porque eu preciso de alguém, já começou errado. Se você está entrando no relacionamento porque você quer ter acesso a uma intimidade física, você já começou errado, com um propósito errado. Esse relacionamento ele deve começar para casar. Se fugir disso, certamente já fugiu do alvo. Amém? E dentro disso eu queria perguntar para vocês, né? O que é que vocês enxergam nesse período do namoro, onde está havendo um conhecimento mútuo ali, visando um casamento, como a gente falou, mas que princípios ou valores vocês enxergam, né? Que precisam ser preservados, seguidos, para que essa fase ela corra de uma forma saudável, né? Que culmine no casamento. Enfim, o que é que vocês poderiam trazer para a gente assim, como exemplo, como conselho também? Bom, eu acho que a gente pode falar de várias coisas aqui, mas eu vou falar do que eu acredito ser mais importante, primeiramente, e depois daquilo que eu acredito que seja o erro mais comum, tá? Primeiramente, eu acho que a gente precisa partir dessa perspectiva que o João falou. Por que você quer iniciar um namoro? Por que você quer namorar com alguém? Se você tivesse que hoje decidir pela pessoa que você vai passar o resto da vida, você estaria pronto para tomar essa decisão? Será que essa pessoa que você tem o seu coração inclinado, né? Que você está pensando em iniciar um namoro, essa pessoa que você está pensando em iniciar um namoro, se você tivesse agora, casar com ela agora, você faria isso? Se você tem dúvidas sobre, e eu não estou falando sobre possibilidade de casar, tá? Eu estou falando sobre a intenção de casar. Se você tem dúvidas sobre essa intenção, é melhor você dar alguns passos para trás e avaliar o propósito pelo qual você entra no namoro. Por quê? A relação entre duas pessoas precisa visar o cumprimento do propósito de Deus num relacionamento entre duas pessoas. E aí eu preciso reconstituir a cena contigo e voltar lá para o Éden.
Porque não tem como a gente criar padrões de relacionamento olhando para os padrões que existem no mundo, na sociedade. Obviamente, a gente pode ter referências. Você pode ter pessoas que você olha e fala, ok, eu quero ter um relacionamento saudável como essa pessoa tem. Contudo, o seu padrão principal precisa ser o padrão de Deus. E o padrão de Deus expresso na Bíblia, ele está de forma plena e incorrupta e intacta onde? Gênesis 1 e 2. Quando a gente olha para Gênesis 1, nós vemos Deus formando, Deus falando, haja e ouve, Deus vendo que era bom. Se você ler Gênesis 1, você vai ver, Deus disse, haja luz, houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Haja, ouve, era bom. Haja, ouve, era bom. Haja, ouve, era bom. Quando ele forma o homem, então ele forma o homem do pó da terra, ele sopra no homem, né, o fôlego de vida, ele sopra o espírito no homem, e quando Deus olha e cria o homem, ele vê que era muito bom. Ali se conclui a criação, após Deus ter dado a capacidade multiplicativa. Quando a gente vai para o capítulo de número 2, a gente vê que o Moisés, né, o autor ali de Gênesis, ele abre dizendo que então assim se formou a criação. Onde que eu estou querendo chegar com você? Deus, ele completa a criação quando ele sopra no homem a capacidade reprodutiva. Só que antes dele dar a capacidade reprodutiva no homem, ele tinha feito o quê? Ele tinha depositado do seu próprio espírito. Ele tinha compartilhado da sua própria essência. E aonde eu quero chegar com você? Quando Deus fala para que o homem e a mulher eles se multiplicassem, ele não estava falando simplesmente multipliquem-se a si mesmos. Ele estava falando, multiplique a mim mesmo, porque ele tinha depositado a essência dele no homem. Você está entendendo? Então, quando nós multiplicamos aqui nessa terra, deveríamos estar revelando quem Deus é. A família é a completude máxima da revelação de Deus na terra. Porque eu posso, na minha relação com a minha filha, compreender o amor de Deus como pai. Mas eu me torno um com a minha esposa, assim como eu fui tornado um com Cristo Jesus. Assim como eu sou a noiva de Cristo. Então é nessa relação de casamento, onde a revelação máxima de Deus, ela acontece no meio das relações humanas. Quem está comigo? Então essa é uma decisão muito espiritual. E que quando você olha para a forma como Deus olha a família, para o valor que Deus dá para a família, você entende que o tipo de decisão que você está tomando é muito séria, é muito grande, e ela precisa ser levada em conta. Então, primeiro ponto, por que você quer namorar? Se você tem isso muito claro, que você quer casar, você quer instituir uma família, você compreendeu o momento certo de entrar num relacionamento, você crê que está na estação correta para isso. Uma vez que você entra num relacionamento, agora eu quero falar de um erro mais comum, que é quando o espaço de respeito ele é quebrado, especialmente na conduta de uma relação física amorosa. É muito importante que vocês delimitem dentro do relacionamento o espaço máximo que alguém pode atingir. No sentido de que tipo de ambiente vocês vão se expor juntos, que tipo de toque é respeitoso ou não um no outro. Porque quando as etapas elas são desrespeitadas e você fere o princípio do sexo, ou até mesmo do quase sexo, mas a partir da mesma intenção, antes do casamento isso gera muitas consequências. Nós sofremos muito nisso antes porque viemos de uma vida, de um relacionamento onde nós e agora olhamos para o alvo, para Cristo Jesus como o alvo da nossa vida, e precisávamos que a nossa caminhada convergisse com a expectativa de Deus. Eu me lembro que cheguei um dia nela e falei, e com a estação que a gente estava. E eu me lembro que eu cheguei nela um dia, né, tendo iniciado esse novo relacionamento e passando por esse processo de ser amoldado pelo Senhor, que eu falei para ela, olha, eu me lembro depois de um culto, Deus falou comigo de uma forma muito específica, assim, pessoalmente, me veio aquela revelação, sabe? Porque uma coisa é você ter o acesso à informação, outra coisa é aquilo descer como uma revelação para o seu coração. Rema, sabe? No seu coração. Foi isso que aconteceu comigo naquele dia. Eu falei para ela, olha, a gente precisa parar de ter relação sexual. E ela ficou assustada, né? A gente estava no começo da caminhada, ela pensou que eu não amava mais ela, mas eu falei, não, essa vai ser uma semeadura que vai gerar frutos no tempo certo para a nossa vida. Isso vai ajudar a preservar o nosso coração no lugar correto. Você quer falar? Não, eu queria dar ponto mais prático. Eu vou falar. Vou entrar nesse detalhe e eu passo para você. E aí, a partir daí, a gente começou
elevar a nossa conduta para o padrão que nós entendíamos que era saudável. Só que nós não éramos ainda acompanhados de perto. A gente não entendia quais eram os limites que precisavam ser respeitados um pelo outro. Até porque a gente já tinha uma vida de intimidade. Agora, quando a gente começou a olhar para a palavra, a gente encontrou na palavra a revelação perfeita para nós. Eu vou dar um exemplo para você. Lembra de José na casa de Potifar? O que acontece? A mulher de Potifar começa a assediar ele. A mulher de Potifar começa a vir e se engraçar com ele. E tem um momento que ela fica nua e vai para cima de José. E você lembra o que acontece? O que José faz? José corre. Meu irmão, você cai não quando você comete um ato ilícito de pecado. Você cai quando você pensa que você pode suportar aquilo que você não deve nem flertar. Você cai quando você pensa que não tem problema nenhum você estar no quarto sozinho com a sua namorada ou com o seu namorado. Você cai quando você se leva a oportunidades em que pode acontecer tudo, pensando que não vai acontecer nada. José, ele não flerta com a mulher. Ele não fica ali tentando resistir à mulher, ele corre. Lembra comigo que a palavra nos orienta a resistirmos ao diabo. Mas quando a palavra fala sobre tentação, a Bíblia diz que Deus sempre nos providenciará um escape. Se eu não me engano, está em Tiago. Então é muito importante que, de forma prática, aí você pode trazer algumas instruções, que você policie, se você crie regras dentro desse relacionamento para que você não fira os princípios um do outro. É rotineiro na vida pastoral receber relatos de pessoas que ou tiveram seus relacionamentos destruídos, terminaram, ou estão frustradas porque avançaram a um sinal que não deveria dentro do relacionamento, por falta de maturidade, por pensar que não iria acontecer nada. Só que o sexo, ele é uma obra, né, que acontece na carne, mas que tem um reflexo espiritual. Não à toa, a instituição do casamento acontece no ato sexual. Então, é uma coisa muito séria, muito profunda, muito importante, e é importante que seja preservado. Você pode dar mais dicas práticas? Sim, práticas, real. Por exemplo, você está falando sobre cada casal, você falou sobre cada casal. Entender os seus limites. Para vocês terem ideia, né? No começo erramos muito, gente. Mas chegou um momento do nosso relacionamento, no namoro e no noivado, que nós não íamos nem no cinema sozinhos, só nós dois. Porque podia dar ruim. Então, carona sozinhos. Chegou um momento no nosso noivado, que é aquilo, né? Sabe quando você tá com vontade de fazer xixi, aí você tá perto de casa, perto do banheiro, dá mais vontade de fazer xixi? Noivado é assim também. Então, a gente cortou carona, a gente cortou o cinema. Ai, nossa, que religioso. Que bom que nós fomos religiosos, se a sua perspectiva é essa, porque a gente conseguiu se guardar próximo ao nosso casamento, né? A gente ficou, nosso antigo relacionamento durou 2 anos e meio, depois nós ficamos mais 2 anos e meio tendo um relacionamento 2.0 cristão. Então, nesse tempo, a gente precisou desviar de todas as cascas de banana possíveis que apareciam na nossa frente. E qual que era o grande problema? O momento quando nós achávamos que éramos espirituais demais, não é nada não. Só que, lembra que eu falei hoje de manhã? Nada é do nada. Amém? Então, um filme que a gente assistia, sei lá, sozinhos na casa dele, sem ter ninguém em casa. Dava ruim. Se a gente fosse, sei lá, foram coisas que a gente foi entendendo, tipo, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E mulheres, agora é uma boa parte para vocês. Isso é uma coisa que eu aprendi com os meus erros também. Nós somos o semáforo. Eles, os homens, eles têm uma necessidade biológica muito mais latente pelo sexo. Então, é como se eu brincava, né? Eu falava, às vezes ele ficava com o olho preto, parecia que estava possuído, esquecia que era crente e queria me atacar igual um leão. Não é verdade aí, irmão. E aí eu precisava me posicionar. Eu precisava, gente, eu brigava com ele. Tipo assim, sai! E aí,
por momentos ele ficava muito de cara comigo, muito chateado comigo. Mas depois, a hora que passava, a hora que os olhos pretos saíam, ele falava, meu Deus, essa mulher é de Deus. Ela não quer perder. Realmente, eu falava, você não vai colocar a nossa pureza, o nosso posicionamento diante de Deus em troca por 1 segundo de prazer. Gente, são 5 segundos de prazer. Depois a condenação vem, aquele peso vem. E acredita, você não quer sobre isso para sua vida. Sim, se você, claro, confessar os seus pecados para o Senhor, se arrepender, se reposicionar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas você não precisa disso. E foi essa perspectiva que nos salvou. A gente foi, caindo, levantando, se restaurando, entendendo e permanecendo. E sabe qual que é o grande problema? Que o solteiro que namora ou está noivo, quando você está noivo, você está solteiro ainda, tá bom? Você tem esse desejo ardente de fazer sexo. E aí você se casa e o que acontece? Você não quer fazer sexo. Esse é o grande problema. O diabo ele quer inverter as coisas. 1 Coríntios capítulo 7 vai dar instruções. Eu não vou ler esse texto, mas depois você medita, senão a gente vai gastar muito tempo, mas 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 até o 9, ali o apóstolo Paulo está trazendo instruções tanto para os casados quanto para os solteiros. Aquele texto que ele fala assim, se eu fosse vocês eu nem casava, mas se você está tão ardente, é bom que você se case, para você parar de pecar. Ali está escrito isso. Então, ali, o mesmo texto também vai falar, casados, não se abdiquem um do outro, a não ser por mútuo consentimento, para a oração, e aí o verso vai falar, para que Satanás não os tente. Ou seja, casados, é sua responsabilidade cultivar isso dentro do casamento, porque senão isso abre uma brecha enorme para Satanás te tentar. O apóstolo Paulo ensina isso pra gente. Então, qual que é a inversão das questões? Faz sentido? Quando a gente está namorando, quando somos noivos, nossa, caímos em pecado. E quando você é casado, você não pratica aquilo que é bíblico. Meu marido fala, não tem nada mais santo do que isso. Brincando, gente, né? Eu falo, depois do quando casa, meu irmão, aí a prática tem que ser quase que diária, né? Expectativa, realidade também. Tem que Mas ser. O Valquinho tá animado ali, né? cadê os noivos? É santo, Ainda né? bem que a Eu falo prometida pra tá ela, longe. tem que ser antes de ir pra igreja, tem que ser depois de voltar da igreja, tem que ser, sabe? Vamos santificar Não, o nosso domingo, eu falo pra ela. Deixa os ouvidos aí solteiros. Amor, eles têm muito solteiro aqui, para. Mas calma não aí, é conferência vai ter de muito casais, casado. não. Som. O diabo tá me calando aqui, ó. Deixa eu Corta o som dele, produção. Mas o que eu tô querendo te dizer, meu irmão, deixa eu te falar, vai ter muito tempo em que você vai precisar praticar mesmo, tá? Não vai faltar oportunidade, não vai faltar ocasião, então espera pro tempo correto. Guarda, meu filho, guarda. Show. Temos mais 5 minutinhos e a gente vai ler primeiro os recadinhos e fazer um bate-bola final, beleza? Faria estar aqui ou não? Farias? Tá dormindo ainda? Se ele tiver, ele vai ser repreendido, que eu acordei ele. Tá não? Maninho, Eu não vou ler, não. oi? Vai ser repreendido. Mas Massal tá aqui, não tá? Mais alguns para mais tarde, em outros momentos Gente, aí. eu amei isso. Sério. Vamos lá. Agora algumas perguntas polêmicas, vai ser mais um bate-bola mais objetivo, tá? Mais A gente rápido, vai é. ser rápido, Vamos lá. prometemos. Foi falado aqui sobre defraudação e tal, da parte dos homens principalmente. Mas eu também já ouvi da parte dos homens um argumento de que a gente está só sendo educado, a gente está só sendo culto ali com a pessoa, educado, e a pessoa interpreta de outra forma. Então, qual o limite de ser educado e ter amizade ou, de fato, estar mantendo uma conversa que pode gerar uma defraudação? Polêmica essa, né? Porque eu acho que até o irmão que testemunhou o casal querido, ele falou uma coisa muito importante, que a gente precisa deixar as coisas claras. Eu acho que esse é o problema, né? Aquela coisa, tipo, no ar, ninguém sabe. Tipo, é um achismo na cabeça de todo mundo. Então, tanto para os homens quanto para as mulheres, o meu encorajamento é conversa, fala. Talvez o homem tá ali, né? Acho que o mais comum realmente é o homem que fica puxando assunto, a mulher fica criando expectativa, e aí do nada o cara some e não fala mais nada. Mas também das mulheres, né? Eu acho que a gente precisa deixar as coisas claras. Tipo, não tem problema nenhum você perguntar, fulano, qual a sua intenção comigo?
E aí você tem que estar pronta para ouvir. Será que ele vai ser homem suficiente para responder que ele está interessado em você? Ou ele vai arregar e falar, ai, não, eu quero ser só sua amiga. E aí você fala, beleza, sabe? Mulheres, a gente precisa ser bem resolvida também, né? Vamos falar, sem mimimi. Mas, sabe, pergunta. Eu tô percebendo uma aproximação. Tem alguma coisa acontecendo? Você pode perguntar. Homens também, deixem claro a intenção de vocês. Porque, de fato, né? Aquela coisa, né? Do homem másculo, caçador. E realmente é homem mesmo, né? Homem de verdade. Fala, cara. É muito... tem hombridade. É admirável. Pra mulher é muito bonito ouvir. Tipo, cara, eu quero te conhecer mais. Olha que coisa leve. A gente tira esse peso, porque, afinal de contas, até vocês falaram sobre isso. A gente precisa conhecer. Como é que eu vou saber que eu quero casar com você se eu nem te conheço? Então, é aquilo, né? O conhecer, ele é um passo a mais, mas não quer dizer que você está na beira do altar com a pessoa, gente. Então, acho que a gente consegue trazer uma leveza para isso, deixando as coisas claras. Não tem problema, conversem, se comuniquem. Acho que isso tira esse peso. Faz sentido? Outra pergunta mais polêmica aqui. A mulher, ela pode tomar a iniciativa de se declarar ou ela tem que esperar o homem chegar e falar primeiro? Ai, posso responder? Nesse ponto, eu sou tradicional, gente. Assim, eu amo. Provérbios 31 vai falar da mulher que ela foi encontrada. E claro, né? Você pode dar sinais. Você pode... Gente, as meninas sabem do que eu tô falando. Você pode dar uma olhada, chega perto, fica na mesma roda de amigos. Hoje em dia tem aquele like das fotos, né? Curte a foto. Mas, assim, se declarar aquela coisa tipo, nossa, tenho intenções sobre você, estou apaixonada por você, deixa o homem fazer isso. Deixa você realmente ser, assim, contemplada, sabe? Aí eu acho que entra até mais pautas polêmicas, nem vamos entrar sobre isso. Eu acho que essa coisa da mulher se declarar é uma raiz muito feminista, sabe? Então... seja encontrada. Mas você pode dar sinais. Você pode estar linda, cheirosa, dar um sorriso, olhar assim, tipo... eu não sei como é que é hoje em dia, gente. Eu já tô casada há muito tempo, mas o que eu acho que eu faria hoje seria isso. Tipo, pode trocar falar, olhares, né? Não precisa falar, nossa, te amo. Só complementando o que ela disse, eu concordo exatamente com o que ela colocou. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós, embora não vejamos nenhuma... instrução nas epístolas para a igreja, nós vemos um padrão. Um padrão cultural bíblico de que o homem ele pede a família, né, da mulher, a mulher em casamento, enfim. Existem ali algumas variações dentro do contexto, mas sempre partindo ali do homem ou da própria família, mas glória a Deus que você tem a oportunidade de você escolher hoje, né? Então você pode tomar suas decisões. Contudo, eu acho que é muito importante que a mulher dê esse espaço para o homem, até mesmo para forjar a hombridade dele, sabe? Eu não estou dizendo que se talvez um dia você está num relacionamento e foi a mulher que tomou esse passo de talvez se declarar para você ou de vir até você, não estou declarando maldição sobre o seu relacionamento. Não, gente, não é favor. isso, tá? Mas assim, eu acredito que essa atitude onde o homem ele dá o primeiro passo, não é apenas importante pela própria atitude, mas porque geralmente isso vai revelar um padrão comportamental deste homem, não apenas nesse tipo de decisão, não apenas nesse tipo de comportamento dentro do seu relacionamento, mas homens que não têm hombridade para tomar suas decisões, para tomarem a frente e, por exemplo, expressarem seus sentimentos ou a sua vontade de conhecer alguém, talvez, tá? Não estou afirmando que vai ser assim, mas pode ser também que seja um homem omisso em várias outras áreas, onde você, mulher, talvez vai ter que encabeçar e você não foi chamada para isso. Não, talvez não. Você não tem que fazer isso, não, né? Talvez você vai ter que... Porque assim, o problema acontece quando o homem não assume o papel dele. A mulher, quando ela tenta assumir o papel de um homem que foi omisso, essa inversão de valores dentro de um relacionamento
causa destruição. É. Né? Então, Imagina você começar o relacionamento exatamente. assim, né? Então, eu diria... Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou querendo ser legalista, religioso contigo, mas eu estou tentando te alertar sobre um comportamento que pode revelar outras futuras posturas que ele venha a ter que não vai ser boa para o seu relacionamento. Então, fique atento a isso, tá bom? Então, E aí, você... homens, tenham mais atitude, né? Por favor. Eita, Isso. deixou o recado. E aquela clássica pergunta pra gente fechar, se vocês pudessem voltar no tempo, se imaginando, no caso, vamos pegar um contexto mais familiar pra galera, se imaginando que vocês fossem, sei lá, adolescentes, jovens, cristãos, solteiros, e pudesse dar um único conselho, não pode ter uma ramificação não, é só um. Que conselho seria esse para um jovem cristão, solteiro, né, pensando dessa ótica de vocês há uns anos atrás? Um de cada vez. Que difícil. Eu diria para você, assim, é uma coisa que pode parecer clichê, mas de fato para mim é a coisa mais importante. A você buscar compreender quem você é em Cristo e aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque quando você compreende quem você é em Cristo, essa é uma consequência de você compreender quem Ele é. Quando você compreende quem Ele é, você entende o valor que você tem. Quando você entende o valor que você tem, você não abre mão da sua vida ou você não negocia princípios por qualquer coisa. Eu acho que a principal questão é essa. As pessoas, por não entenderem quem elas são, elas se desvalorizam e negociam partes importantes da sua vida ou estações importantes da sua vida por qualquer outra coisa, inclusive um relacionamento. Então, eu diria isso, para você buscar conhecer a Cristo e entender a sua identidade nele. Quando você não tem dúvidas de quem você é, você valoriza aquilo que Cristo valoriza, você então também começa a ter mais a sabedoria para tomar as suas decisões e não abrir mão e não negociar um tempo tão importante e precioso da sua vida. Eu acho que eu diria, guarda o seu coração. Talvez você escuta isso também, os clichês, mas é fato. Guarda o seu coração, porque dele procede todas as coisas. Eu acho que quando a gente preserva o coração no lugar certo, a gente vai ter discernimento de tomar boas decisões. E entrar num relacionamento é algo espiritual, sim, mas é uma decisão da sua carne. No céu a gente não vai ser casado. Então, você precisa tomar essa decisão racionalmente, entendendo isso, guiado pelo Espírito, com a paz de Deus, que excede todo entendimento, mas entendendo que é uma decisão que você vai tomar aqui na terra. Então, guarde o seu coração, não haja por impulsividade. Acho que eu falaria isso. Muito bom. E aí, gente, valeu a pena, né?